Fala galera, mais uma aula aqui no Enem BR. Agora a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante na tua prova, que tu sempre encontra nesses vestibulares aí pelo Brasil e também na tua prova do Enem, que é urbanização do nosso país, urbanização brasileira. A gente vai dividir essa aula em dois momentos, certo? Vamos dividir essa aula no momento primeiro, que será agora, que eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da urbanização brasileira e as fases desse processo de desenvolvimento das cidades e também do processo de urbanização da população, ou seja, a saída da galera que vivia no campo para as grandes cidades brasileiras e também médias cidades do Brasil. No segundo momento, nós vamos falar sobre alguns conceitos urbanos importantes que a gente encontra no Enem, como, por exemplo, o conceito de conurbação, o conceito de rede urbana, o conceito de periferização, vários conceitos, palavrinhas mágicas que é importante você aprender o conceito de cada um para não poder errar a tua questão na prova lá do Enem, a questão de urbanização, que geralmente tem um nível de complexidade mediano lá na tua prova, beleza? E também nesse segundo momento, a gente também vai falar de alguns problemas urbanos das grandes cidades e médias cidades do Brasil. Problemas relacionados a problemas ambientais, problemas sociais das grandes cidades brasileiras e também problemas estruturais dessas cidades grandes e cidades medianas do Brasil. Beleza? Então fica aqui com a gente, presta muita atenção que eu vou te falar agora, certo? E anota tudo que tu puder anotar aí no teu caderno e vamos lá, galera. E galera, ó, olha só, e também dá uma curtida no canal, beleza? Dá uma curtida aí no canal, nos acompanha aí no YouTube, no nosso canal, no Enem BR, que novas aulas sempre estão sendo postadas para você. Nós temos os melhores professores daqui de Fortaleza, que estão antenados com todos os grandes vestibulares que acontecem aqui no Brasil, não só no Enem, certo? Não só o vestibular do Enem, a tua prova do Enem, mas todos os grandes vestibulares, o vestibular da USP, da FUVEST, o vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, da UFMG, todos esses grandes vestibulares, a galera aqui de Fortaleza está antenada para te dar uma força. Esteja tu aqui no Ceará, Fortaleza, capital do Ceará, ou em qualquer outro estado do Brasil, nos acompanhe que a gente vai te dar essa força, beleza, galera? Então curte aí e dá uma compartilhada no canal, vai falando para os teus colegas aí de cursinho ou de sala de aula e vamos lá, galera. Urbanização do Brasil. Complementando o que o teu professor já falou em sala de aula, nós devemos entender a urbanização do Brasil a partir de momentos econômicos e ciclos produtivos que o Brasil passou a desenvolver no decorrer da sua história. Nós podemos desenvolver o raciocínio, a compreensão da globalização, aliás, da urbanização brasileira, nós podemos compreender esse raciocínio desse processo de urbanização a partir do desenvolvimento, primeiro, da atividade agroprodutora e exportadora e também da atividade industrial no nosso país. Por isso que nós dividimos, para melhor compreensão desse processo histórico que foi o desenvolvimento das cidades, nós dividimos a urbanização do Brasil em alguns períodos históricos. O primeiro período é o período dos núcleos urbanos, que eu vou já explicar para vocês, o contexto desse período. O segundo período foi o período de urbanização na Era Vargas e o terceiro período, o período desenvolvimentista, período que ficou ali entre o governo do presidente Juscelino Kubitschek e o governo dos presidentes militares. E um quarto período seria o período atual que a gente vive e eu vou explicar contexto por contexto para você agora, então vamos lá prestar atenção. Galera, primeiramente, quando a gente fala de urbanização, a primeira coisa que a gente entende é, vamos falar de cidade, vamos falar de centros urbanos, vamos falar de médias, grandes ou megalópolis, megacidades. Bom, galera, a urbanização, na verdade, é a saída da maioria de uma população de um país, de uma zona rural, para uma zona urbana, para uma cidade, para um espaço geográfico que a gente classifica como não rural, ou seja, aquilo que é urbano. Aquilo que é uma urbe, um conjunto de pessoas que vivem em um território não rural.
Ou seja, a urbanização, propriamente dito, o contexto da palavra significa a saída de uma galera das zonas rurais para as zonas urbanas, para as cidades. Então, urbanização é nada mais, nada menos do que um fenômeno humano, um fenômeno do qual há uma migração em massa ou uma migração paulatina de indivíduos de zonas rurais para zonas urbanas. Já o crescimento urbano é um fenômeno estrutural. O que seria o crescimento urbano, Tiago? Vamos lá, o crescimento urbano seria nada mais, nada menos do que a expansão das estruturas físicas das cidades. Então é muito bom você entender, diferenciar esses dois processos. Entenda que a urbanização é um fenômeno humano, deslocamento de pessoas de zonas rurais para zonas urbanas. E o crescimento urbano sempre é o crescimento das estruturas físicas das cidades. Que estruturas são essas, Tiago? Vamos lá. As estruturas físicas, ruas, avenidas, praças, shopping centers, repartições públicas, escolas, hospitais, tudo que compõe a infraestrutura material, física de uma cidade. Então, deixando muito bem definido esses dois conceitos, urbanização e crescimento urbano, você entende que são dois processos diferentes. Belezinha? Agora vamos para as fases da urbanização brasileira. Galera, inicialmente, nós entendemos que os primeiros núcleos urbanos que surgem no Brasil surgem no período do qual o Brasil ainda tinha aquela tradicional economia agroexportadora, agroprodutora, agroexportadora. Então, durante todo o decorrer do século XVII, do século XVIII, do século XIX, quando nós tínhamos como principal atividade produtiva aqui no Brasil apenas as produções agrícolas, fosse produção de cana-de-açúcar, fosse produção de café ou de outro produto agrícola, nós entendemos que a partir dali, com a produção dessas mercadorias de origem agrícola, nós obtivemos aqui no Brasil a formação, olha só, das primeiras aglomerações urbanas. Entenda que não eram cidades, eram apenas agrupamentos, agrupamentos de armazéns, de pequenas vivendas, de pequenos empórios, de algumas casas, algumas vilas que se formavam ao entorno daquele pequeno núcleo produtivo. Então, a partir dali, nós temos a formação das primeiras vilas, dos primeiros aldeamentos. O nome do qual nós classificamos essas formações são aglomerações urbanas. Primeiras aglomerações, perdão. Logo, eu quero que você entenda que não eram propriamente cidades formando-se, mas era um embrião das cidades brasileiras. Ali estavam iniciando a formação dessas primeiras cidades no Brasil. Passado o período do qual o Brasil viveu esse momento de país agroexportador, essa economia praticamente inteiramente agroexportadora, nós temos a Era Vargas que acabou reconfigurando a economia do Brasil. Professor, mas por que a Era Vargas reconfigura a economia brasileira? Galera, não sei se vocês lembram, nas aulas de História, o professor de História com certeza relatou sobre a crise de 1929, a crise da Bolsa de Nova York, o grande crack, né, como o americano chama. Bom, galera, naquele momento, a quebra da Bolsa de Nova York acabou colocando em crise todo um sistema capitalista norte-americano, toda uma economia estrutural norte-americana, mas também alguns mercados que estavam ligados aos Estados Unidos da América. Um desses mercados era o nosso mercado aqui, o Brasil, que era o principal fornecedor do café para o americano que degustava nosso café e pagava caro pelo nosso café. Logo, essa economia americana em crise, o americano não tinha mais condições de comprar esse café em grande quantidade, nem o americano nem o europeu, já que a crise também abalou a Europa. Então, o Brasil acabou vendo seus estoques de café, acabou vendo suas lavouras de café caindo de valor de mercado. Justamente nesse período que Vargas observa que era necessário, nesse momento da história do nosso país, olha só, reconfigurar a nossa economia. Daí Vargas inicia um plano de intervenção estatal para industrializar o Brasil de base.
Dessa forma, nós temos um governo que inicia toda uma requalificação do espaço geográfico brasileiro, o espaço geográfico produtivo brasileiro, o espaço geográfico da produção brasileira, que antes era voltado totalmente para a agroprodução e agroexportação, agora estava sendo intervencionado pelo Estado a fim de industrializá-lo de base. Professor, só me lembra quais eram essas indústrias de base? As indústrias de base que Vargas desenvolve aqui no Brasil, nesse período de seu governo, né? Especialmente na década de 30, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, na década de 50, a Petrobras, e essas empresas foram fundamentais para o desenvolvimento não só da economia, mas também das cidades. Opa, professor, o que tem a ver a industrialização com as cidades? Ora, galera, a partir do momento em que nós temos um processo de industrialização que se concentrou nas já existentes cidades brasileiras, aquela população rural subempregada, aquela população rural que vivia nas regiões interioranas brasileiras, que não havia maior expectativa daqueles indivíduos, acaba se deslocando das regiões rurais para as cidades, a fim de trabalhar nas recentes abertas indústrias de base do Brasil. E também em toda a escala produtiva industrial que essas indústrias de base proporcionaram para o país. Por exemplo, a nossa estrutura agrária, todos nós sabemos, pelas nossas aulas de história que nós já tivemos, nossa estrutura agrária é bastante rígida, bastante conservadora. Desde a Lei de Terras, o Estado brasileiro já vinha paulatinamente dificultando o acesso à terra por imigrantes e até mesmo para cidadãos nacionais, esse acesso à terra era dificultado. Logo, nós temos uma conservação do poder, da posse que o indivíduo poderia ter pela terra. Logo, esse conservadorismo do qual o Estado estabeleceu sobre as áreas rurais aqui no Brasil foi decisivo para que, nesse momento da história, grande parte de uma população rural brasileira, que, repito, não tinha posse sobre suas terras, não tinha maior expectativa sobre aquele meio rural em que viviam, se deslocasse para as cidades. Professor, isso tem um nomezinho, não tem? Tem. O nome disso é êxodo rural. O êxodo rural, galera. O êxodo rural foi o principal fenômeno humano, o principal fenômeno de migração humana dentro do território brasileiro que proporcionou a chamada urbanização do nosso país, urbanização da nossa população. Professor, essa urbanização, ela aconteceu de forma rápida, de forma lenta? Galera, a nossa urbanização, se nós compararmos com os padrões de urbanização europeia, ela aconteceu assim, ó, mas muito rápida. Observe que na década de 30, segundo algumas estatísticas já pesquisadas, nós tínhamos cerca de 25, 26% da população brasileira que viviam em cidades. Então a maioria absoluta vivia nas zonas rurais. Depois de menos de 30 anos de industrialização, na década de 50, nós já tínhamos mais de 50% da população brasileira nas grandes cidades. Ou seja, num período inferior a meio século, nós temos já a maioria da nossa população vivendo nas cidades, saindo de zonas rurais e adentrando em zonas urbanas. Não uma migração pendular, que é aquela migração que se faz todos os dias, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas uma migração do qual o indivíduo estava saindo da zona rural para se estabelecer nas grandes cidades brasileiras, que, repito, desenvolvendo-se com as políticas de industrialização de base do governo Vargas e desenvolvendo, além da indústria de base, toda aquela escala produtiva que a indústria desenvolve, que é a
formação de novos centros industriais, indústrias que produziam a partir da industrialização de base do Estado brasileiro e também vários centros, desenvolvimento de centros comerciais que se desenvolveram também a partir da atividade produtiva industrial. Então, observe que para que a nossa urbanização acontecesse, teve que ter o dedinho do Estado brasileiro, governo varguista, que proporcionou a industrialização de base para o nosso país, desenvolvendo assim uma cadeia produtiva de indústrias que ajudavam no fornecimento ou utilizavam do fornecimento da industrialização de base brasileira e também o desenvolvimento do comércio a partir da atividade de industrialização do Brasil. Daí, galera, nós temos um período de década de 30, década de 40, até década de 50, um período do qual as cidades brasileiras cada vez mais recebiam populações rurais. Nós temos a iniciação de um processo de inchamento das populações urbanas, que na geografia tem um nomezinho chamado macrocefalia urbana. Professor, mas a macrocefalia não é quando uma cidade está saturada de população? Sim, galera, quando a cidade está saturada de população. No entanto, a nossa história relata que já São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 50, já registrava os primeiros sinais de que, naquele momento, aquelas cidades já estavam saturando-se de população, já estavam com seu espaço geográfico bastante habitado por quilômetro quadrado, já que a geografia, ela costuma dividir o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ok, professor, entramos então num período desenvolvimentista da urbanização brasileira. Professor, que período foi esse? O período desenvolvimentista foi um período muito especial da nossa urbanização no país. Um período que nós conseguimos recortar em uma janela temporal entre o governo de JK e, atenção, os governos militares, ok? Entre JK e os governos militares. Nós fazemos esse recorte temporal da história do Brasil, do desenvolvimento das nossas cidades, entre JK e os militares. Temos o período desenvolvimentista. Mas, professor, quais são as características desse período de desenvolvimento das cidades, desse período desenvolvimentista? Galera, nesse momento, nós temos uma nova política de desenvolvimento econômico no Brasil. O Brasil inicia a abertura das suas fronteiras comerciais, a abertura das suas portas para a entrada de grandes multinacionais aqui no nosso território brasileiro. Então, naquele momento de American of Life, né? America of Life, ou seja, o estilo de vida americano, era necessário que o país produzisse automóveis para que aquele país fosse classificado como um país moderno. Nosso país, então, inicia a produção de bens duráveis a partir do governo de JK. Abre-se as portas do Brasil para que essas empresas entrem aqui no nosso país. Agora, observe, era necessário que o nosso país se estruturasse para que essas empresas chegassem até aqui. E as nossas cidades brasileiras eram cidades que, repito, ainda estavam sob o crivo das indústrias de base e de relativa cadeia produtiva desenvolvida a partir dessas indústrias. Então, essas indústrias multinacionais, quando elas chegam aqui no Brasil, elas exigem do Estado brasileiro uma ampliação, modernização das cidades, das estruturas urbanas, especialmente da estrutura rodoviária e das ruas, avenidas, das estruturas de circulação de pessoas e de veículos. Ou seja, nós precisamos, nesse momento da história do Brasil, racionalizar as cidades brasileiras. Nós chamamos isso de urbanização funcional ou cidades funcionais. Está aqui, ó, eu coloquei para você. Professor, por que essas cidades tinham que ser funcionais? Porque aqui, galera, nós observamos que o grande capital multinacional agindo diretamente, influenciando o desenvolvimento dessas cidades.
era necessário que as nossas cidades fossem mais modernas, fossem cidades menos provinciais e adquirissem status quo de centros urbanos. Então, nesse período, nós observamos a abertura de grandes rodovias que ligam as cidades do Nordeste ao Sul, Sudeste. O próprio presidente JK é considerado até hoje como o presidente do rodoviarismo aqui no Brasil, presidente que cortou o Brasil de norte a sul de rodovias federais. Nós temos nesse momento, entre JK e os militares brasileiros, grandes obras de intervenções urbanas. Aqui mesmo, em Fortaleza, nós temos a abertura da Avenida Bezerra de Menezes, que é um importante corredor comercial da cidade, que liga, inclusive, municípios importantes da nossa região metropolitana, como Caucaia, ao centro de Fortaleza. Nós também temos, nesse período de desenvolvimento, de desenvolvimentista aqui no Brasil, a construção de grandes obras, como a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Também temos a construção do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Aqui, no Ceará, o estádio Plácido do Castelo Castelão. Ou seja, grandes obras de intervenção urbana, obras urbanísticas, que dava aquele status de um estado forte, que modernizava o seu espaço geográfico em prol de um desenvolvimento econômico, mais de um desenvolvimento econômico que servia principalmente ao grande capital, nem sempre à população. Logo, nesse período desenvolvimentista, nós temos a fase desse racionalismo urbano ou desse funcionalismo das cidades. Professor, qual é o maior exemplo de funcionalismo urbano ou racionalismo urbano nesse período desenvolvimentista? Óbvio que eu não poderia deixar de citar para você que o maior exemplo desse período é a nossa capital federal, Brasília, né? Nossa capital federal, Brasília, que foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Então, se você observa o plano diretor de Brasília, Brasília sequer tem sinais de trânsito no seu eixo central, naquela planta central que tem, inclusive, o formato de um avião com asas, com suas asas, né, laterais. Então, Brasília ela foi projetada dentro de um conceito de uma cidade cujos seus espaços, racionalmente pensados, poderiam sim gerar uma maior funcionalidade urbana. Ah, professor, mas as cidades satélites que estão ao entorno de Brasília. Bom, galera, aquele processo de desenvolvimento de cidades satélites ao entorno de Brasília é um processo de favelização que as grandes cidades brasileiras passou a viver, especialmente já no início do seu período de expansão urbana, já que o êxodo rural trouxe uma série de indivíduos interioranos de espaços rurais aqui para o Brasil, vulneráveis socialmente falando, e quando a gente fala de favelização, que a gente vai falar no segundo momento da nossa aula, no momento 2 que eu falei para vocês, a gente vai entender que esse processo de favelização ele já começa sim, aqui a partir do período de industrialização de base no Brasil, período de urbanização na Era Vargas. Então, nem se preocupe que a favelização não é um fenômeno atual. Muito pelo contrário, é um fenômeno muito antigo. Mas no caso de Brasília, como foi uma capital que foi projetada na década de 50, foi sonhada na década de 50 pelo presidente JK e colocada em prática por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, Brasília só inicia esse processo de favelização pela década de 60. Já os primeiros trabalhadores, chamados candangos, né, que chegavam para construir Brasília, trabalhadores braçais, decidiram por lá ficar e passaram a morar ao entorno de Brasília. Note, ao entorno de Brasília, não na cidade de Brasília propriamente dita. Logo, galera, essa fase de período racional, urbano, é uma fase interessante, do qual a cidade ela foi projetada para proporcionar uma maior fluidez de pessoas, mas também de mercadorias. A cidade, a chamada grande cidade do capital, o espaço urbano voltado para a reprodução do capital. Essa era a lógica nesse momento aqui de período desenvolvimentista. Ah, professor, mas as populações, elas não se favoreceram?
com o racionalismo urbano? Claro, galera, claro que se favoreceram. Por exemplo, numa cidade onde nós temos esse padrão de urbanismo funcional, de urbanização funcional, nós temos menos engarrafamentos, nós temos menos saturação de pessoas em terminais rodoviários, e isso, claro, proporciona um melhor bem-estar, melhor qualidade de vida para o cidadão urbano. Obviamente que sim, mas o que é plausível a gente colocar aqui para você é você entender que esse desenvolvimentismo urbano, ele não foi pensado essencialmente para o cidadão urbano, o indivíduo que vive na urbe, na cidade, mas sim, repito, para proporcionar maior fluidez nas cidades, ou seja, essa cidade se tornar funcional ao grande capital. E a outra fase, passando essa década, esse período de governos militares, década de 80, que foi uma década perdida da economia brasileira, nós chegamos então no período atual, período de século XXI, aonde as nossas cidades já devidamente saturadas, nossas cidades já devidamente formadas, cidades com problemas estruturais seríssimos, como macrocefalia urbana, periferização, favelização, problemas ambientais como inversões térmicas, ilhas de calor, poluições de rios urbanos, um problema seríssimo que corriqueiramente o teu Enem vai abordar, é o lixo nas grandes cidades. Após todo esse processo de desenvolvimento das cidades, chegamos aos dias atuais e nesses dias atuais nós temos uma característica interessante. Nós temos a característica das cidades cujos orçamentos e planejamentos urbanos são participativos. Professor, como assim os orçamentos e os planejamentos urbanos? A própria população, em grande parte da maioria das cidades brasileiras, estão hoje tendo o direito de opinar no orçamento dessas cidades e também no planejamento dessas cidades. Note que, no período desenvolvimentista, nós não tínhamos essa participação popular. Aqui é o período dos chamados planejadores, dos especialistas em cidades, né? Nos urbanistas que pensavam a cidade de uma forma extremamente racional, como eu já falei anteriormente. Aqui nós não temos participações populares no desenvolvimento dessas cidades. Aqui, portanto, nós temos um período tecnicista de desenvolvimento dos planejamentos urbanos. Aqui é bem diferente. No período atual, nós já temos as nossas populações, inclusive muitos grupos sociais, muitos líderes comunitários, comunidades participam dessas reuniões para opinarem aonde elas querem um parque urbano, onde uma praça pode ser aberta, onde uma rua pode ser asfaltada, aonde uma avenida pode ser alargada, qual é o gargalo do trânsito naquele momento, naquela hora, ou seja, a população como a planejadora das cidades. É interessante, professor, a proposta? Sim, claro que é, mas não tem sido, de acordo com as nossas análises, não tem sido o suficiente para resolver problemas estruturais graves das grandes cidades brasileiras, já que esses planejamentos participativos e orçamento participativo inicia a partir do ano de 2006, com o desenvolvimento do Ministério das Cidades, né, no governo Lula, o antigo governo Lula. Então o Ministério das Cidades proporcionou sim essa nova política de orçamento participativo nas cidades. E note, mesmo com essa política de participação popular no orçamento e no planejamento das cidades, as cidades brasileiras não deixaram de ser saturadas, engarrafadas, não deixaram de ser por vezes insalubres a utilização, né, a vida humana nas cidades. Portanto, nós podemos classificar assim, que houve um processo de evolução nas cidades brasileiras, repito, ao passar dos momentos das políticas econômicas que o nosso país viveu, ao passar do desenvolvimento da atividade industrial, da atividade comercial e, especialmente, ao passar do desenvolvimento do êxodo rural, que perdura no nosso país durante todo o desenvolvimento das cidades no século XX, até, mais propriamente dito, ao início do século XXI agora, até o ano de 2007, 2008, nós temos um grande fluxo de êxodo rural
para com essas cidades, cidades medianas e cidades principais brasileiras, as grandes cidades brasileiras, as grandes capitais. E, por fim, o período atual, que mesmo com os orçamentos participativos, a cidade não deixou de ter, galera, suas contradições e problemas urbanos, ela não deixou de ter. Então, veja bem que o processo de evolução das nossas cidades, ao passar desse processo, foram construindo-se essas contradições, ou agravando-se essas contradições. Dessa forma, a gente divide a cidade estruturalmente falando, atenção, nós dividimos a cidade estruturalmente falando em 3 períodos de desenvolvimento. Como assim, professor? Dividir a cidade de forma estrutural, para que a gente compreenda melhor o desenvolvimento dessas cidades. Galera, repito, a cidade ela se forma a partir da expansão das estruturas físicas, que nós chamamos de crescimento urbano, mas ela se forma também a partir do crescimento da população. Então, não há lógica se nós temos um crescimento urbano, ou seja, a expansão das estruturas físicas, mas se nós não temos o crescimento de uma população. A lógica é termos um crescimento de uma população acompanhado de um crescimento de estrutura física. Logo, nós não podemos deixar de citar as fases de desenvolvimento de uma cidade, repito, a partir do seu desenvolvimento estrutural físico. Quais são essas fases, professor? Vamos lá, fica aqui comigo aqui, Primeira fase foi o período da urbanização. Repito, o período do qual houve o deslocamento em maior quantidade de população para as cidades, de regiões rurais para as cidades. O período de maior êxodo rural que o Brasil teve, de regiões interioranas para as cidades brasileiras. Chamamos de período da urbanização. Quais são as características desse período, professor? Vamos lá. Primeira característica, a densificação do centro urbano, a partir de um processo que nós chamamos de êxodo rural. Nossa, professor, como esse êxodo rural está presente nesse processo de desenvolvimento das cidades? Bom, galera, como falei, aqui, no início, tá? No início da urbanização brasileira era Vargas, nós temos uma estrutura muito rígida de acesso à terra no Brasil nesse período. O Estado brasileiro, desde o governo geral, desde capitanias hereditárias, já vinha dificultando, por decretos e por leis, o acesso à terra de ex-escravos, de imigrantes. Portanto, a terra, que sempre foi de difícil acesso no Brasil devido a essas leis conservadoras, a elite agrária brasileira, acabou proporcionando nas regiões interioranas uma massa de populações que não tinha acesso à terra, subempregada, que não via outra alternativa a não ser sair das regiões rurais para as cidades. Daí nós temos um processo contínuo de êxodo rural para as cidades brasileiras. Poxa, professor, então você está querendo dizer que se o acesso à terra no Brasil fosse mais facilitado, nós teríamos uma menor saturação de populações nas cidades brasileiras? Bom, galera, fatalmente. É necessário que desenvolvam-se políticas de acesso à terra no Brasil para você desenvolver um inchaço populacional das grandes cidades. Você há de convir comigo, que mora numa grande capital brasileira, que por vezes se torna difícil o simples deslocamento em calçadas, em centros comerciais. Você há de convir que se torna bastante complexo o trânsito em horário de pico. Tudo isso é ocasionado por uma macrocefalia urbana, que, repito, tem raízes históricas num processo de êxodo rural que o nosso país viveu desde o primeiro momento de uma urbanização mais massiva, proporcionada pelo Estado brasileiro a partir de uma industrialização de base até os dias de hoje. Beleza? A outra característica desse período de urbanização foi a fase centrípeta. Como assim, professor? Centrípeta por quê? Porque populações e atividades produtivas se deslocavam para os centros urbanos. Observe, nós não temos apenas as populações se deslocando para os grandes centros urbanos. Agora nós temos também, galera, olha só, a atividade produtiva. Ou seja, o desenvolvimento de um setor terciário,
Lembra que eu falei de cadeia produtiva a partir do desenvolvimento da industrialização? Pois bem, a indústria, ela tende sim a desenvolver esse processo que a gente chama de cadeia produtiva, do qual o setor terciário, especialmente o setor secundário, que é o setor da indústria, mas o setor terciário tende a desenvolver postos comerciais a partir da atividade industrial. Então nós temos a partir daqui atividades produtivas que se concentraram nas grandes cidades. Atividade produtiva que também emprega. Até hoje nós temos como principais geradores de empregos nas grandes cidades brasileiras o comércio. O comércio hoje nas cidades brasileiras, segundo o IBGE, emprega praticamente 80% da população urbana que vive nas grandes cidades brasileiras. Então, realmente, o comércio é sim muito importante nesse processo de urbanização brasileira. Mas, repito, foi um efeito cadeia produtiva proporcionado pela industrialização de base do Brasil. Beleza? E, por consequente, as outras industrializações que nós tivemos, que foi a industrialização proporcionada por multinacionais que chegaram aqui no Brasil, que eu já citei para você, ó, que foi aqui no período entre JK e militares no Brasil, período desenvolvimentista. A outra característica desse período de urbanização seria um crescimento dessas cidades a partir das suas atividades produtivas. Por exemplo, a nossa cidade aqui em Fortaleza, ela tem um crescimento interessante a partir da década de 70, a partir do chamado Plano DIRF, né, que é o Plano Diretor de Fortaleza. Nossa cidade passou a ter uma grande expansão a partir do comércio. Nossa cidade é uma cidade turística, nós atraímos muitos turistas, nós temos uma rede hoteleira interessante aqui em Fortaleza, salvo engano, a terceira melhor rede hoteleira do Nordeste brasileiro, mas o comércio foi que deu um up na cidade de Fortaleza a partir da década de 60. Então, a função urbana da nossa cidade de Fortaleza, ela já foi estabelecida a partir do comércio. Olha só, função urbana, ok? Função urbana é a função produtiva que a cidade tem dentro de uma cadeia, de uma economia. Função urbana, beleza? Período de suburbanização. Aqui a gente já tem muitos problemas. Aqui nós já iniciamos, galera, o crescimento da cidade em área. Ou seja, o crescimento da cidade em área, nós temos dois tipos de crescimento da cidade. Tanto o crescimento populacional, o crescimento urbano, quanto o crescimento da estrutura da cidade. Ou seja, a gente tem a urbanização atrelada a um maior crescimento das estruturas urbanas. O crescimento em área da cidade. Nós não temos mais, portanto, apenas aquele pequeno centro urbano, que eu vou já mostrar um esqueminha para vocês entenderem melhor. Não temos mais aquele pequeno centro urbano, do qual aquele centro comercial, as residências que estavam em torno desse centro, resumiam a cidade. Agora nós temos o início da formação de bairros periféricos, de bairros que se distanciam do centro da cidade, beleza? A ocupação de espaços rurais ao entorno do centro. Professor, como assim espaços rurais dentro da cidade? Galera, espaço rural é todo aquele espaço que não é urbano, é todo aquele espaço que não sofreu intervenção urbana, de atividade comercial, de atividade industrial. Logo, as cidades brasileiras, durante esse período de suburbanização, acabou tendo sim o seu entorno uma série de áreas rurais ocupadas por populações que nem sempre tinham poder aquisitivo de comprar um solo urbano devidamente estruturado, adequado para a sobrevivência, a vivência humana. Logo, esse termo suburbanização, de fato, coloca um conceito do qual de uma cidade subestruturada, de um bairro suburbanizado, típico de bairros periféricos, beleza? A saturação das cidades. Professor, como assim a saturação das cidades? Saturação das cidades, especialmente em populações, cidades superpopulosas. Repito, resultado de um processo histórico de desenvolvimento urbano, de êxodo rural. Mas espera aí, professor, estou começando a associar as coisas. Então, você está querendo dizer que a partir de um processo histórico de êxodo rural, que aqui no Brasil já passou a ser facilmente visto em todas as grandes cidades brasileiras,
a partir da década de 60, você está querendo dizer que a partir dessa expansão, dessa continuação do êxodo rural, nós temos o crescimento das populações que ocasionou o crescimento da cidade em área, de bairros periféricos, que acabou gerando a ocupação de espaços rurais ao entorno do centro. Esses espaços rurais geralmente eram terrenos públicos invadidos por populações que, repito, não tinham poder aquisitivo para comprar um solo urbano devidamente estruturado e adequado. E, olha só, isso provoca o que a gente chama de saturação. Saturação da cidade, ou seja, uma cidade superpovoada. Nós já encontramos cidades com esses traços aqui no Brasil já na década de 60. Eu dei características, eu dei exemplos, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui em Fortaleza, especificamente falando, nós temos na década de 60 uma expansão da nossa cidade por conta da atividade comercial. Uma favelização que já vinha aqui na nossa cidade, segundo o historiador Mauro Guimarães, já bem antiga, já desde o início da Era Vargas, com o desenvolvimento dos primeiros centros comerciais e também das indústrias no antigo polo industrial de Fortaleza, que ficava na Avenida Francisco Sá, uma avenida bastante antiga que nós temos aqui na nossa capital cearense. Mas note que a continuação do êxodo rural ainda é um karma para essas grandes cidades brasileiras. Ainda é um karma para as grandes cidades brasileiras. E observe, o êxodo rural está diretamente relacionado à saturação da população das nossas grandes cidades, que está diretamente relacionado ao crescimento de invasão de espaços ou de terrenos públicos rurais ao entorno da cidade e crescimento de bairros periféricos, ok? E o último período é o período de periurbanização. Bom, galera, aqui a coisa se agravou ainda mais. Mas, professor, poxa vida, estava tão legal a história das cidades, a indústria, o comércio desenvolvendo, o Estado com seu dedinho lá, né? Industrializando o território brasileiro, modernizando as grandes cidades brasileiras, as multinacionais que passaram a produzir aqui no Brasil, surge Brasília dentro de um conceito de uma cidade funcional, sonhada e idealizada por JK, Brasília, o símbolo da modernidade urbana brasileira, as grandes obras urbanas faraônicas que militares e JK proporcionaram para as grandes cidades brasileiras. Aí você falou do período atual, cuja as populações participam ativamente do orçamento, do planejamento urbano. E aí, professor, quando você vai explicar a fase de desenvolvimento de cada cidade, a gente entende que só o período da urbanização, o único primeiro período, é que a cidade não tinha tantos problemas assim. Bom, galera, obviamente que nós devemos associar os problemas estruturais da cidade à superpopulação, que tem uma origem, tem uma raiz que é o êxodo rural. Na periurbanização, aqui, ó, na periurbanização, nós temos uma segunda expansão de áreas periféricas para áreas rurais próximas ao entorno do centro urbano. Ou seja, galera, são bairros mais afastados do que a segunda expansão urbana que eu vou mostrar na figura já para vocês. E temos também a formação de grandes áreas comerciais, industriais e bairros habitacionais distantes do centro e distantes também da chamada malha urbana da cidade. Ou seja, aqui nós temos a formação das chamadas regiões metropolitanas das grandes capitais brasileiras. Professor, eu entendi mais ou menos o que você falou. Tem como você desenhar ou colocar um esqueminha para a gente entender como é que se deu esse processo de expansão das cidades a partir do crescimento das populações? Vamos lá, vou colocar um esqueminha aí para vocês agora. E, por favor, preste atenção, vamos lá, colocar um esqueminha aí, foi? Bom, galera, então esse esqueminha aqui que você está vendo, que já está aí na tua tela, no teu PC, você está vendo aí claramente, de forma bastante explícita, que nós temos o centro urbano, que é isso aqui que você está vendo, que eu estou circulando agora para você, chamada também de cidade concentrada. Aqui, galera, nós temos a essência da cidade, né? O início das grandes cidades brasileiras, aonde anteriormente, em períodos anteriores, históricos, nós temos a concentração das primeiras atividades produtivas dessa cidade. Logo após, nós temos a primeira faixa de expansão urbana dessas cidades, né? Essa faixa de expansão urbana dessas cidades
a gente consegue observar aqui, ó, foi justamente o período em que nós classificamos como o período de suburbanização, quando surge os primeiros bairros distantes do centro, né, da cidade concentrada, que geralmente era uma cidade bem mais elitizada, né, era basicamente o centro comercial, o burburinho, a boemia de toda a cidade girava em todo o entorno da cidade concentrada. Nesses espaços que você está vendo aqui, que eu vou marcar agora, ó, nesse segundo momento aqui, nós temos também uma faixa externa da cidade que classifica-se, se caracteriza pela expansão dos bairros periféricos, os bairros distantes do centro urbano. Aqui nós temos, galera, o início, né, das grandes periferias. Nós temos ainda um período de, periurbanização. E o núcleo urbano, né, os núcleos urbanos, a fuga desses núcleos urbanos, nós conseguimos observar claramente hoje com a expansão da chamada região metropolitana das grandes cidades. Observe que todas as grandes cidades que possuem regiões metropolitanas possuem municípios cujas as características urbanas, as infraestruturas, as avenidas, cidades, casas, residências, têm uma semelhança muito grande, essas regiões de núcleos urbanos, de residências mais isoladas, muito parecidas, ó, com o centro urbano. Por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos um município chamado Eusébio, extremamente elitizado por pessoas que não desejam mais passar pelo caos urbano, os engarrafamentos de bairros elitizados aqui de Fortaleza, como Aldeota, o Meireles. Essas populações agora estão optando por morar em municípios ao entorno do perímetro urbano de Fortaleza, pela tranquilidade, né, pelo conforto social que essas cidades oferecem. Professor, mas isso pode gerar um segundo problema. Claro que pode gerar, inclusive, vários problemas. E um desses problemas que pode gerar é o uso intensivo de vias, de rodovias que ligam esse centro urbano aqui às regiões de núcleos urbanos ou de residências isoladas. Então, obviamente que numa migração pendular de um indivíduo que mora num núcleo urbano mais distante, que eu estou marcando agora para você, e esse indivíduo trabalha no centro urbano, ele vai ter sim que utilizar do velho transporte individual rodoviário, o automóvel ou a moto. Observe que é sim uma proposta arriscada para as cidades, essas residências, esses núcleos urbanos isolados da cidade concentrada, mesmo a cidade aqui, ó, nesse perímetro periférico urbano. Esses núcleos urbanos e essas residências isoladas da cidade concentrada obrigam o cidadão urbano a uma migração pendular sobre veículos, né? Sobre automóveis, sobre transporte individual, automóvel ou moto, já que economiza-se o tempo. Dessa forma, a gente entende que todas essas políticas que atualmente as grandes cidades vêm desenvolvendo de transporte de massa, como os BRTs, que existem em praticamente todas as grandes capitais brasileiras com mais de 3 milhões de habitantes. Fortaleza existe o BRT, São Paulo também tem BRT, Rio de Janeiro também tem o BRT, Recife também tem BRT, a cidade de Curitiba, que é exemplo de transporte urbano. Esses transportes urbanos, esses sistemas de transporte, praticamente passam a ser inutilizados se nós temos núcleos urbanos afastados em regiões metropolitanas ou residências isoladas em bairros mais periféricos que não são contempladas com esses sistemas de transporte que, repito, geralmente concentra sua atuação aqui, ó, no que a gente chama de cidade concentrada ou faixa interna e faixa externa das grandes cidades. Todo o campo urbano e toda a área rural próxima a essas grandes cidades, quando não contemplada por esses sistemas de transporte, vai provocar sim saturação urbana nas vias de circulação dessas cidades. Nossa, professor, agora eu estou entendendo porque é tão complexo gerir uma cidade, né? Então, o prefeito lá da minha cidade tem mais problema do que eu imaginava. Galera, observe que as cidades brasileiras, elas se desenvolvem, repito, a partir de um processo de êxodo rural, de um crescimento populacional, de uma urbanização, de uma saída de uma galera de um campo para uma cidade,
mas também, galera, a partir de momentos da economia que o Brasil viveu, né? Anteriormente, um momento de industrialização de base, repito, após uma industrialização de base, um processo de abertura econômica que racionalizou nossas cidades, e aí nós entramos num período de uma economia também neoliberal, na década de 90, que proporcionou também, que exigiu também nas nossas cidades uma maior modernização nos sistemas de transportes urbanos, alargamento de vias, e atualmente mesmo com as participações populares nos orçamentos e planejamentos urbanos, nós ainda não deixamos de ter esses problemas clássicos, né? Esses problemas clássicos de populações que moram em periferias, em faixa externa ou faixa interna, mas são bairros periféricos. Todo bairro periférico é aquele bairro que não está aqui no centro, mas populações que moram nesses bairros, residências isoladas ou bairros periféricos, se deslocam para o centro da cidade para trabalhar, né? A velha classe proletária que necessita de transporte urbano, ou mesmo trabalhadores liberais, ou trabalhadores melhores, com melhor remuneração, que tem seu transporte individual, mas que, mesmo com transporte individual, proporciona sim problema urbano nas grandes vias brasileiras, saturando essas vias. São Paulo é um exemplo disso, Fortaleza também. Ah, professor, Fortaleza tem que ter engarrafamento? Ô, galera, Fortaleza tem engarrafamento sim. Fortaleza, eu me lembro que mesmo na semana passada, salvo engano, na quarta-feira, Fortaleza registrou quase 130 quilômetros de engarrafamento em toda a nossa cidade em período de pico. Eu já lembro perfeitamente de momentos em que São Paulo teve quase 250 quilômetros de engarrafamento em todo o perímetro urbano. E isso, basicamente, galera, repito, é ocasionada pelo uso de veículos particulares, já que o centro concentra a chamada cidade do trabalho, aonde se trabalha, cidade do trabalho, e aqui nas regiões periféricas, distantes do centro, nós chamamos a chamada cidade do habitar. Cidade do habitar, ou seja, a cidade residencial, onde as pessoas vivem, moram, né, nas suas respectivas residências. Né? Professor, nossa, é complexo. Realmente, quando se fala de urbanização brasileira, não é algo muito fácil de se entender. Bom, galera, é algo fácil de se entender quando a gente aprofunda nosso conhecimento e estuda. Continue aqui com a gente no Enem BR, ok? Continue aqui com a gente no Enem BR. Nossas explicações sobre urbanização brasileira, nossas explicações sobre urbanização brasileira vão continuar num segundo momento, onde nós vamos citar os problemas urbanos no Brasil, onde nós vamos citar problemas sociais, problemas de ordem estrutural, problemas de ordem ambiental, que todas as nossas grandes capitais e mesmo algumas cidades medianas possuem. E também vamos falar de alguns processos que as cidades desenvolvem, como o processo de conurbação, que corriqueiramente cai no Enem. Vamos também citar sobre alguns conceitos como cidade funcional, função urbana. Vamos citar também alguns conceitos importantes como rede urbana brasileira. E nessa próxima aula de urbanização nós concluímos com esse assunto que é fundamental para a tua prova, para o teu Enem. Galera, continue com a gente, ok? A dúvida que você tiver, coloca aí no nosso canal, que na próxima aula de urbanização, num segundo momento, a gente vai ler essas dúvidas e vai fazer o possível para tirar todas, ok? Apesar de ser muita gente mandando pergunta, muita gente mandando dúvida aqui pra gente, graças a Deus a gente quer que você participe, olhe que você compartilhe, participe do nosso canal, beleza? Ajude-se e também ajude outras pessoas, compartilhe essa aula e continue com a gente. Na próxima aula a gente conclui esse assunto urbanização e também vou falar dos 3 pilares que sustentam qualquer cidade, tá bom? O pilar habitar, o pilar transitar e, óbvio, o pilar recrear. Beleza, galera? Então, um forte abraço para vocês. Aqui é o professor Tiago Bastos, de Geografia. Massa, te ajudando aí a passar no teu vestibular, no teu Enem, junto com o canal no Enem BR, beleza? Até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.